Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lemberg, beleza? E vamos para mais uma aula de história do do primeiro ano do ensino médio. É o seguinte, essa aula é uma aula de revisão, né, um guia para vocês estudarem com atenção e com os pontos centrais de cada conteúdo, para vocês responderem e fazerem uma boa prova, tá bom? Então, o primeiro conteúdo é o conteúdo, a construção da história, que foi uma apostila, é um conteúdo oriundo de um capítulo de um outro livro, que é até um capítulo inicial, o primeiro capítulo de um outro livro de história, em que eu passei para vocês, né? Foi correspondente às primeiras aulas, que é basicamente um conteúdo sobre teoria e metodologia da história. Sobre o que é história, o papel do historiador, como é que se dá a história, é um pouco disso aí. Então, basicamente, o que é que vocês devem ter um entendimento aí, né? Qual é o mais importante nesse objetivo aí, né? Assim, primeiro é entender o papel do historiador, saber quais são as matérias-primas do trabalho do historiador, principalmente os documentos, por aí vai. Ter a noção do conceito de tempo, de fontes históricas, de grande importância vocês saberem isso, né? Aqui tem até já um debate sobre o que é história. A história é um vocábulo de origem grega, que significa conhecimento por meio da indagação. Isto é sábio ou conhecedor. São muitas as definições que dizem dessa ciência. O historiador francês Marc Bloch definiu a história como uma ciência dos homens no transcurso do tempo. O outro francês, também historiador, Lucien Freire, destacou que a história é um processo de mudança contínua na sociedade humana. Né? Tem o historiador Aurélio Buarque de Holanda, Ferreira, que ele trata também a narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. Então, tem várias definições, mas o importante é que nós temos que ter a noção de que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos homens do passado, mostrando como viviam, o que eles realizaram, o que eles realizaram, os povos, nos procederam e por aí vai. Nesse sentido aí. Beleza? Além desse conceito do que é história, o papel do historiador, as fontes históricas que auxiliam ao historiador, né? O trabalho do historiador consiste em interpretar os fatos históricos e as experiências humanas, mas eles fazem isso através das análises dos registros, né? Que foram deixados. Né? Tá bom? E isso também vale lembrar que o historiador ele precisa se situar no processo de pesquisa. Ele precisa se situar no tempo e no local, né? No tempo e espaço, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa também conhecer, infelizmente, é a periodização que nós temos. Aqui vai falar um pouco sobre a história em si, os documentos, o papel da arqueologia, que é uma irmã da história, principalmente para os estudos da pré-história, o que é patrimônio histórico-cultural. Mas é também a questão da periodização da história. Que a nossa periodização ela é eurocêntrica, galera. O que é uma periodização eurocêntrica? Que toda a ordem cronológica da nossa história é com base nas interpretações europeias. Beleza? Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Tem uma coisa fundamental. Primeiro, aprofundar-se a noção do tempo histórico e do tempo cronológico. Fundamental vocês terem essa noção. Tempo cronológico, calendário, por aí vai. Ampliar as noções de fontes históricas. As fontes históricas não pode ser somente entendida como as fontes escritas. Vale lembrar que imagens também, né? Hoje em dia existem vários tipos de fontes históricas. Olha lá, documentos históricos importantes, escritos orais, sonoros, virtuais, né? Que tudo faz parte da chamada cultura material. Né, seja lá esses documentos oficiais, seja os documentos particulares, publicações científicas, letras de música, tudo isso é documento para o historiador, tudo isso é fonte histórica para o historiador analisar, entender, compreender tentar entender um determinado momento daquele determinado passado. Ampliar noções de fontes históricas, isso é fundamental, compreender e exercitar o método de trabalho do historiador com as análises das fontes históricas, comparar diferentes calendários. Nosso calendário vai lembrar que é cristão, importante ter uma noção, né? O calendário é cristão. Como é que se dá isso? Valorizar o patrimônio cultural histórico, o porquê dessa importância.
A história ela não é simples de ser definida, né? Já falamos aqui. Mas temos de certa forma, uma noção, né? Uma compreensão dela. O que a história auxilia? A história ela auxilia a ter uma compreensão maior do todo o desenvolvimento dos seres humanos, de todos os povos no decorrer do passado, né? No passado, né? Beleza? E como é que o historiador, como é que esse conteúdo vai lidar com o tempo, né? Vale lembrar que a visão histórica de hoje vale lembrar que hoje a visão que nós temos muitas das vezes sobre história é uma visão evolucionista, né? Compreendida como uma sequência de etapas que todos os povos devem cumprir rumo ao progresso. Mas vale lembrar que hoje os historiadores não enxergam mais, a maioria, não enxergam mais nesse sentido, um sentido evolucionista, em que os povos começaram primitivos e hoje são civilizados. Não é. Hoje o historiador não enxerga mais assim a história da humanidade. Não é mais dessa maneira. É compreender de forma muito mais complexa a formação desses povos, o entendimento, a estrutura, a formação, a compreensão, né? Acabar com essa dicotomia entre civilizado e não civilizado, porque vai lembrar que essa é uma interpretação eurocêntrica. E isso faz com que a gente tenha uma noção, uma mudança na noção de tempo, né? Tá certo? Isso nos auxilia, e isso auxiliou, principalmente a antropologia auxiliou a ter uma noção mais abrangente sobre isso, tá bom? É basicamente isso esse capítulo. Não tem nada difícil, aqui eu vou falar sobre os cálculos dos tempos, tempo histórico, tradição e mentalidade. Uma diferença também fundamental entre história e memória. Muitas das vezes se confundem, muitas das vezes as pessoas acham que memória é história. Não é bem assim. A história é fruto de uma pesquisa, a memória é simplesmente algo inerente ao homem para tentar representar o seu passado. A história ela é muito mais complexa, ela faz uma problematização, uma análise crítica, além dos documentos da memória. É nesse sentido, é importante fazer essa diferença. Por sinal, tem um vídeo no canal Nerdologia que eu queria que vocês pudessem ver esse vídeo, que vai ajudar muito, até mesmo para vocês aqui, para ter uma noção sobre tempo histórico, ou sobre memória e história, que se eu não me engano, o título do vídeo é assim: quando no meu tempo era melhor, mais ou menos assim. Antigamente era melhor, mais ou menos assim o título. Veja lá no canal da Nerdologia. Vamos lá, vamos pro capítulo 2, o capítulo 1 na verdade, né? Que é a periodização eurocêntrica, como é que surge, periodização ocidental, né? Pré-história, entre aspas, até a Idade Contemporânea. Vai lembrar que tem até um debate sobre pré-história, que hoje muitos historiadores descartam esse conceito de pré-história, porque nós não podemos dizer que história é somente para povos que tinham domínio da escrita. Hoje podemos dizer, com a ampliação das fontes históricas, de que a história é tudo, não é somente para aqueles povos que tinham domínio da escrita. Beleza? Vamos lá, ó. O capítulo 1, como a história começou. Acho que é um capítulo até curto, se eu não me engano. É um capítulo curto, em que vai falar um pouco sobre um debate sobre a origem da vida, aí no sentido de criacionismo e evolucionismo. Esse capítulo 1, que é o capítulo do nosso livro mesmo, né, que está sendo trabalhado. Deixa eu fechar essa aba aqui. E é o seguinte, galera, esse aqui, primeiro, é ter a noção e a compreensão do que é a teoria do Big Bang, né? O quanto ela tem um peso nas interpretações no mundo científico, né? E fazendo uma comparação com o criacionismo, da qual ainda existe também muita repercussão na sociedade. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, as explicações científicas da origem, primeiro é o seguinte: teoria do Big Bang, né? Afirma que o universo teria surgido de uma grande explosão de um átomo, né? Assim, do átomo, né? E assim a Terra ela seria apenas um planeta que se formou de um sistema solar. Explosões como. E aí, consequentemente, deve fazer uma associação a esse processo de evolução
e de compreensão da origem da Terra através também da teoria evolucionista, né? A teoria tem informações semelhantes à concepção evolucionista, que discute, entre outros aspectos, a criação e a evolução do ser humano e, portanto, a origem da história da humanidade. Quando é que se dá, quando é que surge o ser humano? Né? Fazer essa relação. Esse pré-história já fiz esse debate. O termo pré-história, pessoal, vai lembrar que é um termo que há de ser debatido. Os seres humanos, muito antes da invenção da escrita, já viviam em sociedades, eles já produziam cultura e transformavam. Por isso que a gente não pode hoje chamar a história somente povos que tinham em domínio da escrita. Vamos lá, e como é que se dá esse processo? E hoje a arqueologia ajuda, hoje a arqueologia ela tem um peso fundamental para ter uma compreensão e uma noção da origem da nossa espécie, né? Os sítios arqueológicos mais antigos ficam na atual Tanzânia, na África, que é lá de 1934, para ter uma compreensão maior. Os primeiros humanoides ocorreram há milhares de anos atrás. Como é que a gente pode destacar essa ordem cronológica, né, do período da Terra? Era primitiva, era primária e era secundária. Né? A era primária era ainda que só estava se formando as cadeias montanhosas, existia poucas vidas simples, ainda a formação de vidas simples. A era primária, lá há 300 mil anos atrás, apareceu florestas, insetos, répteis e peixes. Há 150 milhões de anos atrás, na era secundária, formaram-se mamíferos, aves, grandes répteis e por aí vai. Mas foi de fato na era quaternária que surge o Homo sapiens, né? Formação da humanidade. Os primeiros foi o Hominéides, né? É importante se situar nisso. E aqui a escala do processo evolutivo. A importância do fogo para o homem ter se desenvolvido. O gênero Homo, em que períodos esse gênero, que hoje passou pelo processo de seleção natural, vale lembrar que muitos iniciou no primeiro processo com os Australopithecus, né? E depois esse Australopithecus se ramificou em várias espécies de humanoides homínidos, né? Olha lá, o período da chamada pré-história. O primeiro é o Paleolítico, o segundo é o Neolítico e depois Idades Metais. No Neolítico o homem era ainda muito rudimentar, né? O Paleolítico já tem evidência de algumas técnicas, artes rupestres, onde se inicia já uma caçada. Eles não eram mais só coletores, também caçadores. No período da Paleolítico, o Neolítico já mais complexo, com o desenvolvimento do Homo sapiens, a capacidade de utilizar-se das habilidades das mãos, o arco e flecha, o domínio do fogo, que posteriormente vai se desembocar na chamada Revolução Agrícola, com o domínio da agricultura. Entre 9.000 a 6.000 a.C. ocorreu em algumas regiões uma verdadeira revolução na forma de viver de alguns grupos de seres humanos, pessoal. Os estudiosos denominam essa chamada Revolução Neolítica. Beleza? E o grande marco no fim desse período neolítico também é a chamada fase da metalurgia. Façam também essas atividades que auxiliam, né, para responder. Então vamos para o próximo capítulo. O próximo capítulo é a ocupação da América. Também é um capítulo simples e curto, nada de bicho de sete cabeças, que tudo pode se resolver. Primeiro, entender as teorias do povoamento, né? Vai lembrar que hoje o maior entendimento de como os seres humanos chegaram na América foi através do Estreito de Bering, tá bom, galera? Que fica o Estreito de Bering, deixa eu ver se aqui tem um mapa para mostrarem para vocês. Aqui, ó, o povoamento vem da África, Ásia, Europa, atravessa o Estreito de Bering e vem para a América. Hoje é a noção mais plausível, né? É considerado o mais antigo e principal trajeto de povoamento da América por povos asiáticos. Para diversos cientistas, a última glaciação teria provocado uma baixa no nível do mar que resultou na formação de um subcontinente. E essa formação de subcontinente, ele interligou entre a Ásia e a África. Isso fez com que muitos humanos passassem por essa região e fossem para a América. Aqui
Aqui no Brasil existe alguns sítios arqueológicos, né? Como é o caso do Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, onde registra esqueletos humanos, né, de mais de 11 mil, 12 mil anos atrás, para ter uma noção. As descobertas arqueológicas. Os estudiosos do povoamento da América afirmam que os primeiros habitantes do continente eram caçadores e coletores. Na linguagem arqueológica, eles pertenciam ao chamado Paleolítico Superior ou Idade da Pedra Lascada. Escavações realizadas no Novo México, nos Estados Unidos, que é os primeiros, né, encontram-se as pontas sílix, com cerca de 15 mil anos, a época do presumido crescimento da migração pelo Estreito de Bering. E aí depois a maioria das outras escavações em encontros seres humanos é de 10 mil, 9 mil e por aí vai, e 8, 9, 6 mil. Mas tem uma coisa que intriga as pesquisas, são os fósseis encontrados aqui no Brasil também de 11 a 3 mil, que auxiliou a ter uma compreensão maior do período da formação dos seres humanos aqui na América do Sul. Aqui vai falar já de como, quando os europeus chegaram aqui, em que momento estavam esses povos. Já estava em um outro patamar, né? Já vamos dizer assim, idade antiga. E essa concentração demográfica populacional encontrava-se na Mesoamérica, hoje onde é México e por aí vai, na região andina e das altas culturas pré-colombianas. Eram sociedades estratificadas, então significa que tinha camadas sociais, divisões sociais, tinha estados e ao mesmo tempo tinha uma atividade agrícola complexa, muito complexa. E aí esses povos vão se formar, né, os astecas, hindus e por aí vai. Vocês fazem uma noção, uma compreensão com maior profundidade. Façam também as perguntas, que as perguntas auxiliam você ter um maior entendimento. O último capítulo foi o capítulo que nós trabalhamos, né? Primeiro, a primeira noção que a gente precisa ter desse capítulo, pessoal, é a chamada, o conceito de sociedades hidráulicas. Isso aí é de fundamental importância. Né? Sociedades hidráulicas, né? Fruto da chamada Revolução Agrícola. E onde é que formaram essas sociedades hidráulicas? Na região chamada Crescente Fértil. Eu detalho, né? Eu dou a aula na primeira parte, segunda parte, falando desses detalhes, né? Que é onde é a Crescente Fértil. É aqui que surgem essas primeiras civilizações egípcias. E essas civilizações, elas se fomentam a partir do quê? Por conta do quê? Da atividade agrícola e por conta a partir de diversas tentativas e erros, esses povos conseguiram ter a noção de lidar com as enchentes dos rios. E eles se estabeleceram próximos aos vales desses rios. E isso fez com que, através de barragens e sistemas de irrigação, se tornassem atividades agrícolas mais complexas, mais diversificadas, que impulsionou o sistema organizacional dessas civilizações. Né? E aí a primeira é o Egito Antigo, que a gente estuda, os impérios, o domínio da escrita egípcia, o papel da religiosidade na formação do Estado, o domínio desse império sobre outros povos, o papel do rio Nilo para a formação dessa civilização egípcia. Depois a Mesopotâmia, que é chamada Entre Rios, que fica entre Eufrates e Tigres. Vocês devem ter uma noção no sentido da compreensão de que foi vários reinos, vários povos que se estabeleceu na organização dessa civilização. E o grande destaque é o Império Babilônico, com o Código Civil, Código de Hammurabi, Código Penal. Os persas. Os persas foi o maior império, né? Se estabeleceu em maior parte do território. Eu faço uma correção de atividades e destaco sobre isso, né? Eu acho que é bom também vocês estarem fazendo, assistindo os vídeos de correção das atividades, para ter uma noção maior. Para lembrar aqui que eu estou fazendo um apanhado bem rápido, bem geral, para não se estender também os vídeos, para não ficar longo. E aí a ideia é auxiliar vocês a ter a noção de como vocês devem se situar e se prender em que parte, né? Em que momento. Os hebreus, o povo eleito, a concepção, a formação de uma religião de um Deus único,
o judaísmo, o processo do êxodo, foram escravizados por civilizações pelo Império Egípcio, né? Como é que se deu a repartição do poder, a formação do reino de Israel, né? E o reino de Judá. É importante saber essas diferenças. Os fenícios, que teve um grande destaque até na aula, como eu falei também, por conta na sua abundância no comércio marítimo, no mar Mediterrâneo. Eles não se estabeleceram simplesmente na atividade agrícola, mas também no processo comercial, e desenvolveram um alfabeto fundamental que tiveram base para a formação da estrutura latina, do latim e do grego. Então, recapitule as atividades, as questões que são importantes também. Então é basicamente isso, pessoal. Uma atividade, é mais uma aula guia mesmo do que uma aula de revisão, porque a aula de revisão seria muito mais extensa. Mas também é chamado também uma aula de revisão, né? Queira ou não queira, é. Mas para ter uma noção, uma compreensão maior de vocês terem uma forma de se guiar, compreender quais são os pontos-chave que o professor está falando e o que é que eu posso me aprofundar. Então é basicamente isso. Então até a próxima aula, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.